Boa noite, bem-vindos aí a esse novo trecho, né, da nossa aula EAD, né, de apoio pedagógico em matemática. Nós temos aqui alunos de diversos cursos, né, estudantes de pedagogia, educação física, recursos humanos, engenharia, enfim, todos os cursos aqui da Faculdade Flamingo. A gente está reunindo todos os ingressantes. É uma oportunidade aí para um bom network. Aproveitem aí. Continuando, bem-vindo mesmo, sintam-se abraçados, né? E queridos, é uma oportunidade. Aprender matemática agora nesse momento é uma oportunidade. Abracem e aproveitem. A gente vai estar vendo toda a matemática básica do ensino médio, que é a matemática necessária para que a gente construa uma base e possa estar o quê? Dando um bom prosseguimento para qualquer um dos cursos que vocês escolheram aí para a vida profissional de vocês. Aproveitem mesmo. Exijam aí tudo o que vocês puderem desse japonês aqui, por favor. Já falei para vocês, autonomia sempre foi a grande meta da educação básica no Brasil e na aula passada a gente pôde estar conversando e falando sobre o ser protagonista. Agora a gente não esquece essas premissas e vai o quê? Solidificando uma base para que a gente possa construir o melhor trabalho aqui nesse componente. Um outro aspecto que é importantíssimo, que também foi reformulado a partir de 2017, são as 10 competências gerais da educação básica no Brasil. Isso foi rascunhado em 2017 e sancionado em 2018. E eu vou falar para vocês aqui de três competências que das 10 eu considero que elas são o quê? Pontos fracos da educação no Brasil. Espero que talvez para alguns de vocês não tenha sido, mas se foi, a gente, ok, precisa estar perseguindo essas competências e falando de competências gerais, falando de competência, são o quê? 10 competências. A competência 5, ela é da dimensão tecnológica. A gente pode colocar a pandemia aí como divisor de águas. Acho que muitos colegas aí, antes da pandemia, eu mesmo trabalhava muito pouco com a tecnologia para apoio à aprendizagem. Mas hoje a gente vê, principalmente por esse trabalho aqui, que a educação à distância, ela pode contribuir muito para que pessoas aprendam. E essa tecnologia, ela precisa o quê? De uma base de estrutura, a gente precisa de equipamento, com certeza, a gente precisa de uma boa banda de internet e a gente precisa o quê? Estar preparado para usar o equipamento, estar preparado para identificar a melhor banda de internet que a gente precisa e todo e qualquer aplicativo ou software que a gente for utilizar, a gente precisa estar o quê? Aprendendo nele, formado nesse aplicativo, formado nesse nessa plataforma ou no meio tecnológico que a gente vai estar utilizando. Então, essa competência, ela precisa ser desenvolvida por todos. Acho que é muito difícil agora, nesse século XXI, a gente falar de qualquer profissão, qualquer área em que o profissional ele não tenha que estar minimamente preparado pela tecnologia. E se a gente olha para a escola pública antes de 2017, a gente vai ver que, né, deixava muito a desejar. Então, isso precisa ser perseguido e desenvolvido. Se vocês não têm essa estrutura, se vocês não têm esse preparo, vocês precisam perseguir.
E lembrem-se que vocês são o quê? Autônomos, né? Então, vamos tentar ser autônomos também nessa competência. Vamos lá. Eu falei que ia comentar de três. Falei da competência 5 e vou falar agora da competência 7, que eu chamo aí de competência dos argumentos. Toda competência, ela tem o quê? Um enunciado relativamente grande. Mas aí alguns autores eles resumem em algumas palavras-chave. Foi o que eu fiz com a competência 5, estou fazendo agora com a competência 7 também. Gente, ó, quando a gente fala de competência dos argumentos, a gente está falando de argumentos no plural. Se a educação básica no Brasil tivesse preparado nós brasileiros para essa competência, por exemplo, as notícias falsas, elas não eram assim em tanta abundância. Por quê? A gente recebe uma notícia baseada em um argumento e a gente considera aquilo como verdade. E não é verdade, gente. A gente precisa o quê? Pode ser verdade num pedaço, mas o que que acontece? A gente precisa ter esse olhar mais completo. E falando desse olhar mais completo, eu preciso verificar o que? Os prós, os contras e o talvez. Então, eu tenho os argumentos a favor, tenho os argumentos contra e tenho os argumentos que consideram pontos positivos de um lado e pontos negativos do outro lado. E com isso, aumenta o nosso olhar para a nossa realidade. Então, não basta um argumento só. A gente precisa ter um conjunto de argumentos. E quando eu falo de sim, não e talvez, eu ainda estou sendo reducionista. A gente precisa o quê? Ter uma multiplicidade de argumentos para que a gente esteja aí bem embasado. Falei da 5, falei da 7, agora eu vou falar da 9, competência socioemocional. Então, era algo que realmente estava muito relegado na educação antes de 2017, né? Era uma competência que teria um trabalho dentro das escolas quase zero. Geralmente, os professores, os profissionais da educação, preferem só trabalhar com cognitivo, preferem trabalhar só com o conhecimento, preferem trabalhar só com o cérebro. Mas, na verdade, uma pessoa, quando vem para um ambiente de escola, ela não vem só o cérebro, ela vem de forma inteira. E vindo de forma inteira, então a gente precisa se desenvolver de forma inteira. A história de deixe os problemas em casa, isso é muito difícil de acontecer. E pensando no homem integral, no homem formado integralmente, é melhor que ele venha inteiro para o trabalho, venha inteiro para a escola, venha inteiro para os relacionamentos, porque isso precisa ser desenvolvido. Em tese, eu acredito que de todas as competências, essa é a que tem aí a menor escala de aprendizado. Em tese também, as famílias deveriam estar trabalhando a competência socioemocional, mas a sociedade ela está se estruturando de uma tal forma que o socioemocional ele não consegue ser trabalhado em casa. Ele precisa continuar sendo trabalhado em todos os ambientes. E a gente vai se ajudando. Lembra que eu falei na aula passada sobre a cooperação. Então, entre ajuda. A gente precisa o quê? Estar se ajudando. Estar só no mundo não ajuda. Então a gente precisa o quê? Perseguir essas competências, as 10. Na aula ao vivo, foi solicitado que eu publicasse. Eu vou colocar as 10 competências da educação do Brasil, né? Competências gerais. Eu vou colocar a lista completa para vocês. E aqui eu estou chamando a atenção para essas 5, para essas 3, perdão, para competência 5, competência 7 e competência 9. Agora, vamos refletir um pouco sobre competência. Gente, ó,
Quando esse conceito começou a chegar no Brasil, em 1985, e até hoje, ele é um conceito bastante polêmico, mas eu sou bastante adepto dessa pedagogia das competências. E Perrenot, que é o papa aí das competências, quem primeiro no mundo ele desenvolveu, né, um estudo sobre esse respeito, quando a gente olha para a educação antes dos anos 80, o que acontece? Parecia que os nossos estudantes eles eram uns depósitos de informação, mas eles tinham tanta informação, mas eles não sabiam o que fazer com ela. Então, a questão de memorizar, decorar e fazer as coisas mecanicamente era muito comum antes dos anos 80. E não só no Brasil, no mundo todo. Perrenot é um francês. Aí, em 1980, no começo dos anos 80, ele começa a o quê? Publicar essa definição. E a gente vai encontrar uma definição na engenharia, vai encontrar uma educação, uma definição na advocacia, em outros ramos de formação profissional, mas a origem e a base é essa, né, que eu vou apresentar para vocês. E depois, em cima dessa base, o que as outras áreas foram o que adaptando essa informação. Mas na origem, é isso que eu vou apresentar para vocês. Na origem, é isso que precisa ser desenvolvido. Então, eu sou competente quando eu consigo mobilizar recursos. E quais recursos? Primeiro deles é aquilo que era muito trabalhado antes dos anos 80, a informação. Mas a gente sabe que só a informação não basta. Antes dos anos 80, tinha um mito aí que falava assim: quem tem informação será o dono do poder. Mas isso caiu por terra, porque muita gente tem informação, é informado, mas não sabe o que fazer com a informação. Daí a gente precisa o quê? Estar buscando é, ter essa informação. E hoje, principalmente, não só ter, mas as informações são tantas que a gente precisa fazer o quê? Uma curadoria. A gente precisa fazer um filtro e tentar trazer as informações que elas são mais verdadeiras, mais fidedignas e que contribuam mais para o meu projeto de vida. Então, isso precisa estar acontecendo. Então, a gente precisa mobilizar essas informações para que a gente esteja desenvolvendo competência. Se a gente vê na televisão lá, a bolsa de valores caiu, é uma informação, mas o que eu faço com isso? Muita gente não faz nada com a informação. Mas será que, de posse dessa informação, eu não poderia estar mobilizando essa informação para que eu pudesse, de repente, ter um capital de reserva melhor e maior? Se eu tenho essa informação e eu tenho o que? Essa possibilidade, eu trabalho essa informação, eu mobilizo essa informação. Mas isso é um pedacinho da competência. Então a gente precisa também trabalhar e transformar essa informação em conhecimento. E aí a gente mobiliza conhecimento. Então, no avanço das escolas, a gente tem o quê? Escolas que começaram a trabalhar conhecimento também, mas trabalhando informação e conhecimento. Não significa que a gente tem aí a competência completa. É preciso que trabalhar as outras dimensões também. Então, o fato de conhecer, né, conseguir explorar essa informação da melhor forma, ter esse conhecimento, não significa que eu sou competente. Eu tenho algo a mais, mas eu não tenho a competência. Então, eu continuo mobilizando recursos, e quando eu mobilizo recursos, eu mobilizo a informação,
eu mobilizo o conhecimento. O terceiro aspecto, a habilidade. Eu preciso saber mobilizar a habilidade. Então, eu posso ter uma informação sobre porcentagem, eu posso conhecer aí porcentagem, mas de repente eu não sou tão hábil a trabalhar com ela. Na minha pesquisa, quando a gente fala de porcentagem, muitas das escolas elas trabalham a porcentagem num aspecto só, dois aspectos, talvez três aspectos, mas a porcentagem tem no mínimo 18. Então, essa competência em relação à habilidade, né, no trabalho da porcentagem, eu preciso o quê? Trabalhar 18 aspectos. Talvez um, dois ou três vai me dar aquela sensação, poxa, eu não sei porcentagem. E é algo que é tão básico e ele está muito presente. Mas o que? Eu preciso o quê? Construir essa habilidade. Não só com a porcentagem, não só com a matemática, mas ser hábil no relacionamento com as pessoas, ser hábil aí no uso de equipamento tecnológico ou das tecnologias, enxergar que de repente um pedaço de X, naquele instante, ele é melhor, é a melhor tecnologia para aquele procedimento, apesar de ser uma tecnologia mais antiga. Então a gente precisa o quê? Saber identificar de forma hábil aquela informação, aquele conhecimento e mobilizar essa informação, esse conhecimento com habilidade. E aí a gente está construindo o quê? Competência. Mas só isso não é competência. São três aspectos da competência, e a competência não são só esses três aspectos, tem mais dois. O próximo, eu preciso aprender a valorizar. Né? Se eu sou um profissional que entro dentro de uma sala de aula, se eu sou um profissional que estou aqui dentro das câmeras, de repente eu poderia estar fazendo tudo isso com vocês de forma mecânica e de repente não estar valorizando esse trabalho. E se eu transmito para vocês que eu não valorizo isso que eu estou fazendo, não é? Cadê a minha competência? Eu tenho a informação e passo essa informação da forma que eu considero que é melhor. Eu tenho essa informação e de repente eu passo esse conhecimento da forma que eu considero que é melhor. E de repente, quando eu comunico informação, conhecimento, talvez eu tenha essa habilidade da comunicação. Mas isso não significa que eu valorizo isso que eu estou fazendo. De repente, eu posso ser um profissional que está fazendo isso mecanicamente, posso ser um profissional isso que estou perseguindo, de repente, o meu din-din por causa da minha necessidade financeira. Né? Então eu preciso valorizar. E se eu dou esse valor, acho que a gente começa a fazer diferença. E cada um de vocês aí na área que escolheu precisa estar perseguindo o quê? Perseguindo essa valorização também, não é? E não é valorização monetária, né? Ok? E para finalizar, né, como Perrenot ele fecha essa questão do ser competente. Mobilizar recursos. Quais recursos? A informação como recurso, o conhecimento como recurso, a habilidade como recurso. Valores não é dinheiro, são o quê? Aquele valor intrínseco, né, que a gente pode estar agregando para cada uma das ações que a gente executa. E por fim, ter atitude principalmente positiva para aquilo que a gente faz, né? Então, eu posso novamente estar na frente de uma sala de aula e não ter aí uma atitude positiva. Eu preciso ter uma atitude que congrega. E dessa forma, o que? Se eu consigo mobilizar esses cinco aspectos, aí eu tenho o quê? A competência. E a gente precisa perseguir essa competência. E quando a gente fala dessa competência, para cada uma das emendas que vocês encontrarem aí na vida de vocês,
Ementa são o quê? Conteúdos programáticos de um determinado componente a ser aprendido. Então, esse componente, pela moderna apresentação, apresenta para vocês o quê? Uma competência a ser perseguida. Então, dentro daquela competência tem informação, tem conhecimento, tem habilidade, tem valor e tem atitude. E a gente precisa o quê? Construir essa competência naquele componente. Isso precisa ser perseguido. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então, existe outras definições, mas uma definição do jurídico, outra definição que é da engenharia, outra definição que de repente pode ser da filosofia, mas essa definição que é da educação, ela é a base que o que mobilizou todo mundo desde o início dos anos 80 a transformar os propósitos de aprendizagem na educação, seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo. E o culpado disso é esse cara, Philippe Perrenot. Então, esse cara é que ele, preocupado com tudo que estava acontecendo pelas escolas do mundo, que estavam informando e transformando informações em conhecimento, a gente percebia que, de repente, mesmo com aquele conhecimento, a gente não conseguia o quê? Ser competente para uma situação A, B, C, porque faltava construir essas outras dimensões, a habilidade, valorizar aquilo que faz e ter uma atitude positiva para aquilo que é feito. Então, para a matemática daqui para frente na vida de vocês, vocês podem falar, é difícil, mas comecem a valorizar e perseguir. E eu mesmo, né, não aprendi a matemática assim de uma hora para outra, não foi fácil para mim, e só no segundo ano do ensino médio é que de repente a ficha da matemática ela começa a cair na minha vida. E aí a partir daí eu assumo esse papel de repente querer ser professor. Então a gente vai tentando ser aqui professor de matemática. Mas premissas são essas que eu estou. A gente não falou, usou algumas palavras, porcentagem, a gente está falando aí de estar somando coisas, mas, ou subtraindo, a gente falou aí de investimento, mas aquela matemática mais tradicional que vocês conheciam, a gente não está falando dela ainda. É, no final dessa aula, a gente vai estar falando de uma primeira situação dentro da avaliação diagnóstica que está rolando, para a gente começar a refletir essas dimensões aí de números, de álgebra, de geometria, de probabilidade, de razão e proporção, sistemas lineares, né? O que? Aplicações bem matemáticas que vocês vão receber informação, espero que vocês processem isso como conhecimento, que vocês tenham essa habilidade para desenvolver tudo que for apresentado para vocês, que vocês valorizem essa base, que vocês tenham uma atitude diferente em relação à matemática, para que ela possa estar agregando aí o que mais competência na vida de vocês. Virando a página. Avaliação. Então, esse outro vídeo aqui, a gente encerra pedindo novamente avaliação. Esse pedaço de vídeo, novamente, ele sobe no YouTube, né, e depois do YouTube eles vai para o Que Mágico. O que que acontece? Vocês podem ver esse vídeo só pelo Que Mágico? Podem, mas eu vou pedir uma nota de participação a partir do quê? Dos comentários que vocês fizerem lá no YouTube para mim, por favor. Não é? Então, esse vídeo é público, qualquer pessoa tem acesso a esse vídeo e eu quero e é importante que vocês façam a avaliação. Gente, ó, não temam avaliação, não temam serem avaliados, principalmente nos bancos escolares, nos bancos acadêmicos, nos bancos de uma faculdade, a gente não deve temer a avaliação, a gente deve pedir avaliação para que a gente possa ter o quê? Uma análise SWOT do nosso ser,
não é? Os pontos fracos, os pontos fortes, né? O que nos ameaça, né? E o que é oportunidade. Então, essa análise SWOT, né? Da nossa, do nosso ser é que vai o quê? Transformar eh, ameaça para ser enfrentada, enxergar a oportunidade, aproveitar o que os nossos pontos fortes e depois atacar os nossos pontos fracos, de forma que a gente possa ser daqui a pouco um pouco melhor que no instante anterior, que eu possa ser hoje melhor que ontem, que eu possa ser amanhã melhor que hoje. E quando a gente pede essa avaliação, é fantástico. Tem no corporativo uma avaliação chamada 360 graus. Nessa avaliação 360 graus, todo mundo que está envolvido nessa relação com você, com cada profissional, eles emitem opiniões. Porque uma coisa é ter a avaliação do chefe, uma coisa é ter a avaliação do subordinado, outra coisa é ter a avaliação dos pares, outra coisa é ter a avaliação dos clientes. E cada um desses olhares contribui para que essa avaliação possa estar produzindo eh, informações para que a gente mobilize em conhecimento, que a gente tenha habilidade de valorizar isso, tenha o que, no fim, a competência, a atitude de estar mobilizando tudo isso para a transformação das nossas vidas. Então, se eu faço isso, eu transformo a minha vida. E isso a gente deve estar tentando. Cada um de nós aí passa a ser um desafio para que a gente possa, no próximo instante, estar melhor que no instante anterior, por favor. Então, não deixem de avaliar, porque esse japonês aqui quer continuar melhorando. É verdade que eu sou muito devagar, mas a gente vai tentando aí melhorar. Com certeza, para quem me conheceu ano passado, vai perceber que eu já trouxe algumas outras informações, que eu já estou mobilizando outros conhecimentos, que eu já estou mobilizando uma outra atitude e a gente vai tentando fazer isso sempre da melhor forma possível. Estou completo? Não, não estou completo. Então eu preciso continuar. E eu tenho o objetivo de fazer isso durante muito tempo, ok? Então, obrigado aí pela participação. Então, este vídeo estará no Que Mágico e no YouTube. E no YouTube, por favor, não deixem de comentar, eu agradeço aí. Então, bom ver e rever, e a gente vai o quê? Se encontrar no próximo vídeo. Bom trabalho aí para vocês.